E aí, gente, beleza? Vamos lá, vamos dar permissão aqui para galera ir chegando. E aí, tudo bem? Ok, tava acessando ontem tranquilo. O Moodle é um bom sistema, só que como tudo que é novo, né, a gente tem um período de adaptação. Aí a gente tinha o Moodle naquela visão lá antiga, né, naquele layout todo estranho, agora tá bem mais bonito, né? Só que isso sempre vai dar alguns probleminhas. Corre na coordenação, a coordenação sempre que vai salvar vocês com isso. O povo da USP. Oh. Aliás, não, né? Porque eu li anteontem que eles vão retomar as aulas presenciais, né? A USP. Bom dia, Biel. Belezinha? Gente, vamos nessa? Vamos lá, né? Ficou faltando... aliás, ficou faltando não, né? Eu nem comecei. Vamos falar aqui de comprimento da circunferência rapidinho. Eu vou tentar fazer aqui com uma clareza de detalhes, mas não vou ficar muito tempo preso nisso, não. Desenhar aqui uma circunferência, tá? E vou desenhar aqui também o diâmetro da circunferência. Vamos nessa. O comprimento da circunferência, gente, é a extensão da ideia de perímetro, tá? Como é que você mede o perímetro de um polígono, né? Você bota uma régua em cada lado do polígono e faz a medição, né? Só que para você estender esse conceito para a circunferência, não tem como usar uma régua, né? Então, o que as pessoas geralmente dizem, ou tentam fazer, é envolver a circunferência com um barbante, né? E depois esticar ela para ter a medida correta. É assim que se faz, né? A priori, tá? E aí a gente quando faz isso, tem um comprimento aqui mais ou menos assim, desse tamanho. Eu vou tentar até pode ser uma fita métrica também, né? Régua de silicone, vários conceitos. Mas a ideia é essa, né? Se você for comparar com um polígono, como é que você mede o comprimento, né? É reto, né? Bom, de qualquer forma, a gente já sabe desde a antiguidade que o comprimento da circunferência ele é praticamente 3 vezes o diâmetro. Então, deixa eu selecionar aqui esse desenho. Eu consigo encaixar o diâmetro 3 vezes dentro da circunferência. Quer dizer, em cima do comprimento, né, da circunferência. Aí vou colar mais uma vez aqui. E 3 vezes. O problema é que não é exatamente 3 vezes, né? Tem esse pouquinho aqui. Mas desde a antiguidade a gente já aproxima isso, né? Então a gente fala que o comprimento da circunferência é aproximadamente 3 vezes o diâmetro. Certo? Só que o comprimento é um pouquinho maior que 3 vezes o diâmetro, né? Então eu vou chamar aqui da letra D, né, para dizer que é o diâmetro, e vou botar aqui a letra C para dizer que é o comprimento, tá, da circunferência. Então o comprimento é aproximadamente 3 vezes o diâmetro e você tem relatos disso até em vários documentos, né? Os egípcios tinham noção, né? Tinha uma aproximação, era 3, um pouquinho mais que 3, os babilônicos também,
Na Bíblia tem também, alguém faz as contas lá e dá exatamente 3, né? O pessoal desconsiderava esse pouquinho. Só que depois de um determinado tempo, surgiu-se a pergunta de, tudo bem, tá, a gente já sabe que o comprimento da circunferência é mais ou menos o triplo do diâmetro, tá? Mas quanto que é exatamente, né? Quanto que é exatamente o comprimento da circunferência? Será que é 3,1, né? Será que o comprimento é 3,1? Não sei. Será que o comprimento é 3,2 vezes o diâmetro, né? Sei lá. Será que o comprimento é 3,45 vezes o diâmetro, né? Hoje a gente já sabe essa resposta também. A gente sabe que, na verdade, a preocupação toda é saber quanto que é esses quebrados. Saber que é 3 vezes e uns quebradinhos, a gente já sabe que tem desde 250 anos antes de Cristo, tá? A gente já sabe. E até mais, porque os babilônicos são mais antigos ainda. Então a gente sabe há mais de 3.000 anos que é por aí, certo? Agora, o problema é que a gente começou a querer saber quanto que é o quebradinho. O problema é sempre esse aí, tá? Aí a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é o seguinte: será que se eu pegar uma outra circunferência com tamanho diferente, será que esse vírgula pouquinho, será que vai dar 3 mesmo? Será que não é 4 vezes, né? Será que se eu pegar uma maior ou uma menor, essa relação aqui não vai mudar? Aí a resposta é não, e o motivo é esse aqui. A gente consegue mostrar isso no computador fácil, né? Todas as circunferências, elas podem ser obtidas umas das outras por semelhança, né? Então, assim, eu posso diminuir esse desenho aqui, arrastando aqui pela diagonal, né? Assim eu faço um círculo maior, assim eu faço um círculo menor. Aí a questão toda é que quando eu aumento ou quando eu diminuo, por exemplo, se eu diminuir isso aqui em 2 vezes, né? Se eu diminuir esse desenho na metade, acontece que o diâmetro também vai ficar diminuído na metade, né, em relação ao anterior. E o comprimento também. Então, assim, se eu diminuo a figura toda em 2 vezes, tanto o comprimento quanto o diâmetro também se reduz em 2 vezes. Então, a relação de 1 para 3 aqui, o comprimento ser 3 vezes o diâmetro, ele se mantém, né? Então, não depende da circunferência. Esse fato também já era sabido antigamente. 2.250 anos, 2.270 anos mais ou menos, tá? Então, assim, qualquer circunferência que você pegar, grande ou pequena, a relação entre o comprimento da circunferência e o diâmetro vai ser esses 3 e um quebradinho aí que o Breno falou. Sempre vai ser isso. Então esse quebradinho, esse 3, quebradinho é fixo, ele é constante. A gente precisa saber, agora, não, né? Pesquisou-se, desejou-se saber quanto que era exatamente esse quebradinho. Hoje a gente sabe quem é esse quebradinho, né? Hoje a gente sabe que o comprimento da circunferência é 3,14, 15, 9, 2, 65, 35. E eu só sei essas, são as 10 primeiras casas de π, né? Hoje a gente sabe. Hoje se sabe que é isso, né? O comprimento é igual a, eu não sei escrever π aqui ainda, vezes d, tá? Hoje a gente sabe que esse quebradinho é 3,141592, 926535 e infinito, porque a gente sabe que o π é irracional, né? Eu queria tanto aprender a escrever π aqui. Π é irracional. Isso quer dizer que ele tem uma infinitude de casas decimais, né? 3,14, 15, 9, 2, 65, 35 e não para, isso aqui continua.
O engraçado é que, apesar dos gregos já saberem que essa constante existia, né, lá em 250 anos antes de Cristo, então tem mais de 2000 anos, só se descobriu que o π era um número irracional só em 1761. Só em 1761 a gente descobriu, só aqui. Ah, obrigado, Paulo. Aí sim. Aí sim. Que beleza. Que beleza. Vou deixar ele aqui no cantinho, caso eu precise usar novamente. Agora tá show demais. Aí o que acontece? Pra vocês terem uma ideia, o percurso desse número aí é tenso, né? Então, assim, a gente só descobriu que ele tinha infinitas casas decimais e não repetia, né? Isso quer dizer que ele é um número irracional, só nessa época aqui, pô, no século XVIII, né? Só que em 250 anos de Cristo, os caras já faziam aproximações para π, né? Chegavam bem perto. Um motivo para fazer uma maneira... Aí eu já vou escrever aqui, uma ideia de como aproximar casas decimais do π. Tá? Tem algumas ideias, tá? Algumas mais modernas, outras mais antigas. Ah, garoto, muito bem. Que linha boa. Retinha que ficou. Uma ideia de como fazer essa aproximação é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para vocês. Eu vou... Então, a grande questão, Clarinha, como o π é um número irracional, o que vai acabar acontecendo é que você vai ter que usar aproximações se você quiser saber valores dentro de contextos mais próximos da realidade física mesmo, né? Só que aí depende do material que... aí não pode, tá errado. Aí não pode, essa aproximação é ruim, não existe. Para vocês são bobos, né? Ficar zoando a carreira dos outros aí, daqui a pouco o pessoal vem aqui reclamar, tá? A física ainda usa π igual a 3. Não tem como. 5 não, claro, não viaja. Não, aí não. Mas aí você pode usar um 3, dependendo do que você estiver trabalhando, um 3,1, um 3,14. Tudo vai depender do material e do grau de precisão que você quer estabelecer, tá? entre os valores. Eu vou fechar essa apresentação aqui. Vou voltar rapidinho e vou mostrar para vocês o GeoGebra, só para dar essa ideia de aproximação, tá? Ver se eu consigo, né? Vou fazer aqui uma circunferência. Eu não sei se eu bem vou conseguir fazer o desenho legal aqui no centro, nos seus pontos. Aí, tá vendo? Tô nem conseguindo desenhar no GeoGebra. Deixa eu ver aqui. Exibir janela de álgebra. Ah, não, porque não é a janela de álgebra que eu quero ver, é a janela de visualização e eu não quero ver a janela de álgebra. Pronto. Saem os eixos. Eu vou tentar aqui rapidinho, tá, gente? Mostrar a ideia básica. Que aí a gente tem um polígono aqui, um círculo aqui, e a ideia básica deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Girar o ponto B, um ângulo A, em torno de A. Cria os controles deslizantes. Ok.
Legal. Bacana. Aí agora eu vou criar um polígono inscrito. Eu vou criar o B l'inha, e o número de vértices vai ser sempre, deixa eu ver aqui, como A é 40, vou botar 360 dividido por A. Deixa eu ver se dá certo. Ah, não deu certo. Já peguei você pegou uma questão errada de astronomia. Pronto aí, gente. Legal, meu GeoGebra travou. Vou querer fazer um negócio bonitinho? Não consigo. Muito bem, garotão. Travou tudo. Muito bem. Travou tudo. Bom, vou fazer na grosseria mesmo. Vou fazer um desenho grosseiro mesmo. Voltando aqui. Tá. Uma ideia bem a grosso modo é essa daqui. A gente faz um círculo e a gente pega e desenha um polígono dentro desse círculo, um polígono regular, tá? Vou tentar aqui desenhar, vocês sabem que eu estou fazendo a mão livre, sem régua, né? Então tenham fé e aceitem que isso aqui é um quadrado, tá? Inscrito na circunferência. Queria muito ter o desenho bonitinho. E além disso, se faz um polígono, o quadrado também circunscrito na circunferência, né? No GeoGebra ia ficar bonito, mas eu não tenho muito tempo para explicar isso. Meu Deus, que horrível! Desculpa. Aí o que acontece? Vocês percebem aqui que o polígono circunscrito ele tem um comprimento maior que a circunferência. A gente consegue mostrar isso. E o polígono inscrito ele tem um perímetro menor do que a circunferência, tá? Usem o poder da imaginação, por favor. A grande questão é que se você for aumentando o número de lados do polígono, não me omelhem, por favor. Se você fizer, por exemplo, um pentágono no mesmo círculo, também regular, tá? Por dentro e por fora. Legal? O comprimento do polígono circunscrito ele vai diminuir e o do inscrito ele vai aumentar. Se você fizer um hexágono, se você fizer um pentágono, um hexágono, um heptágono, um eneágono e tudo mais, conforme você for aumentando o número de lados do polígono, você vai aproximando. Eu estou falando a grosso modo porque tem muitos detalhes aí. Você vai se aproximando cada vez mais do comprimento da circunferência. Então você vai sempre se aproximando dessa constante aqui. Tirando muitos detalhes dessa explicação, o Arquimedes, em 250 anos antes da Era Comum,
Ele fez isso com um polígono de 96 lados, ele foi aumentando. Ele foi aumentando, ele conseguiu aumentar o número de lados do polígono até 96, ele tinha uma técnica para isso, chamada técnica de duplicação do polígono regular, e ele conseguiu chegar em valores aqui, ó, que são esses. Ele conseguiu chegar a esse fato aqui. (3,1429). São valores, ele descobriu que o π está entre esses valores, tá? Percebam que esses aqui não são os valores que a gente conhece hoje de π, mas eles estão certos pelo menos com duas casas decimais, né? 3,14. Então, muito provavelmente é por causa desse fato histórico que a maioria dos problemas que a gente vê no vestibular, em concurso até hoje, pedem uma consideração de duas casas decimais para π, né? Considere π igual a 3,14. Só que o que a gente não pode fazer quanto alunos, né, de matemática? A gente não pode dizer que π é igual a 3,14, porque não é, né? Na verdade, ele é um número irracional e tem infinitas casas, só que a gente usa a aproximação 3,14. Só que a gente vê isso aqui escrito demais em exercícios, né, para considerar como se fosse igual, e alguns de nós, seres humanos, acaba, né, fazendo essa consideração para o resto da vida e esquecendo que, na verdade, tem mais valores aqui para frente, né? Isso aqui que é o correto, tá? No fim das contas, a gente consegue concluir que o comprimento da circunferência vai ser isso aqui. Esse pouquinho que é maior que o diâmetro é o 0,141592, etc. Belezinha? Só que na notação moderna, como a gente sabe que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, a gente acaba escrevendo, troca esse D aqui por 2R, né? E aí a gente escreve a fórmula desse jeito aqui. Tá? Se vocês quiserem saber os cálculos certinho de como que vai fazendo essa aproximação aqui, por exemplo, para o caso do quadrado, se eu faço um quadrado inscrito e circunscrito, a aproximação fica muito ruim para π. Eu fiz as contas aqui e fica entre 2,8 e 4. Se fizer isso com um quadrado. Com pentágono eu não fiz. Isso é com quadrados. Eu fiz com hexágonos. Com hexágonos, a aproximação ela já fica um pouco melhor. Fica assim, 3 é menor do que π, que é menor do que 3,4. Tá? Se você for aumentando, aqui o espaço é bem grande, né, entre os limites, né? Eu estou falando limite não naquele sentido do cálculo, não, tá, pessoas? Os limitadores aqui de π, tá? Quando você faz a conta com hexágonos, você já diminui esse intervalo aqui para 0,4, né? Aí a questão toda é que, voltando lá no caso do Arquimedes, ele fez essa conta para um polígono de 96 lados. Aí achou esse valor aqui bonitinho, né? Legal? Mais importante, e o importante de tudo é, Mororó, como é que eu vou usar isso agora, hoje em dia? Você vai usar só essa fórmula aqui. Se você quiser saber qual que é o comprimento da circunferência. Só isso? Só isso. Se o raio for 3, você vai... beleza. Se o raio for 5, você vai jogar aqui na fórmula e o comprimento da circunferência vai ser 2 vezes π vezes 5. 10π. Tá? E é isso. Mas como assim, Mororó? Ainda não entendi. Tá bom, então faz um exercício aqui. Um exercício 1, letra A.
botar assim, exercício 1, letra A. Nesse exercício aqui eu falo que o raio é 8 centímetros. Pronto, mão na massa aí. Esse aqui é o exercício brincadeira de criança, né? Então a gente tem aqui a fórmula do comprimento da circunferência e você só vai aplicar a fórmula do comprimento da circunferência, né? Comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio. O raio é 8, então o comprimento vai ser, vou até escrever aqui na mesma linha, o comprimento vai ser 2 vezes π vezes 8. Então, o comprimento vai ser 16 π centímetros, porque o raio está em centímetros. Entenderam que simplicidade? Digita 1 aí se entendeu essa brincadeira de criança, esse docinho. Tranquilo, né? Beleza? Massa. Agora, claro, se você estiver trabalhando numa situação onde você precisa saber o valor aproximado disso daqui, você vai ter que atribuir um grau de precisão para as casas decimais de π, né? Faço de novo, Yara. Voltando aqui, a fórmula do comprimento é 2 vezes o π vezes o raio é 8, 2 vezes 8 é 16, e como o problema não pediu para eu aproximar π para nada, então eu deixo a resposta 16π mesmo, né? Em matemática é mais simples, porque eu não preciso ficar aproximando, tá? Agora, se eu tivesse que fazer uma aproximação, dependendo do contexto, num exercício o cara teria que me dizer, olha, considere o grau de precisão de π para 2 casas decimais, ou para uma só. Então ele vai falar, considere π igual a 3,1, 3,14, por aí vai, ou 3,1415. Tudo vai depender do problema. Eu posso fazer uma letra B aqui agora. Vou fazer um outro círculo, vou tentar. Legal. Assim é mais fácil. Ele vai dar esse. Fazer o que, Luiz? Aproximado? A aproximação? Legal. Pode ser. Depende. O enunciado, primeiro, se for uma questão de concurso, ele que vai ter que dar a aproximação para você. Ele vai ter que escrever em algum canto do enunciado assim. Considere π aproximadamente igual a, sei lá, 3,1. Honrando a história, geralmente eles colocam 3,14. Mas tem problema que para facilitar a conta, considera π igual a 3. Se ele pedir para você considerar π igual a 3, aí você substitui o π por 3 lá e faz 16, né, vezes 3, que vai dar 48 centímetros. Agora, se a questão fala assim, considere π igual a 3,1. Aí você vai ter que substituir lá 16 vezes 3,1. E aí vai dar 49, se eu não me engano, 49,6. É isso, vai aumentar mais um décimo vezes, é isso aí, mais 1,6, isso aí. Certinho? Centímetro, não pode esquecer a unidade. Boa? Boa, também acho, Clara. Também acho. O problema do raiz de 2 e do π do raiz de 3 é porque você não consegue construir coisas, por exemplo, com madeira, fazer um portão de madeira com grau de precisão. Estava até conversando isso com um colega essa semana. Você não consegue construir um portão de madeira com a medida de diagonal raiz de 2, né? Você não tem nem serra para isso. Aí você tem que jogar um valor aproximado mesmo.
Hein, Luiz, entendeu? Beleza? Massa. Vamos para esse outro problema aqui, então. Aqui agora eu estou dizendo que é 3 centímetros. Esse pedacinho aqui é de 3 centímetros. Eu vou até diminuir um pouco. E esse pedaço aqui é de 8 centímetros. E aí? Já não é mais doce de criança, né? Temos que dar um jeito para calcular o comprimento da circunferência. Eu sei que o comprimento da circunferência eu tenho que pegar 2, multiplicar por π, multiplicar pelo raio, né? Então o que eu preciso encontrar na circunferência é o quê? O raio, né? E como é um problema de geometria, o ideal é que você desenhe o raio aí numa posição legal, numa posição boa. Mesmo que você não saiba quanto vale, você desenha ele para ele aparecer na figura. Eu quero sugestões. Onde que eu vou desenhar um raio aí onde que fique legal? Um raio, por exemplo, eu vou desenhar uma posição para o raio aqui que não é legal. Tipo essa. Aqui não me ajuda em nada se eu desenhar o raio assim. Tchau, baby. Bom trabalho. Desenhar aqui também não é nada legal para mim. Quero sugestões. E aí? Onde eu posso desenhar o raio aqui legal? Assim seria uma posição interessante, mas essa não vai me ajudar em nada. Vou dizer para vocês, sempre que vocês tiverem pontos de contato na circunferência com outros objetos, ó, tá vendo aqui, ó, esse segmento está encostado em 2 pontos, tá? Opta sempre por desenhar esses pontos aqui, conectar os raios nesses pontos, tá? Isso aqui ajuda muito, tá? Se eu conectar assim, ó, esse raio aqui, ele já me ajuda a fornecer, a matar um triângulo aqui, tá? A vantagem desse triângulo aqui, olha que interessante. Nesse triângulo aqui, essa corda, que é esse pedaço de linha que está dentro da circunferência, ele está sendo dividido ao meio, tá? Então, se aqui é 3 centímetros, eu já sei que esse 8 centímetros está dividido em 2. Então, aqui é 4 e aqui é 4 também. Então, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, um cateto mede 3, o outro cateto mede 4. E aí? Quanto é que vai medir o raio aqui em cima? O que vocês vão usar para calcular o tamanho do raio aqui? Pitágoras. Isso aí. Hein, Breninho? É Pitágoras, e esse triângulo aqui especificamente eu poderia fazer, né? Poderia escrever aqui raio ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, tá? Só que esse triângulo, ele é um clássico, tá? Você vai sempre fazer as contas. Aí vai dar aqui 9 mais 16, quando juntar vai dar 25. E o raio mesmo vai dar 5, né? Porque eu vou passar esse quadrado para lá e vai virar uma raiz quadrada. Como não é um problema de geometria e o raio é uma medida, não tem a resposta negativa, né? A resposta deveria, oficialmente, é mais ou menos 5, mas como eu estou trabalhando com medida, o R é uma medida e não pode ser negativo, tá? Agora, da próxima vez que esse triângulo aparecer, pessoas... esse aqui é um triângulo 3, 4, 5, tá? Então você não precisa nem fazer as contas, porque de tanto fazer você já decora, né? Se um cateto é 3 e o outro cateto é 4, a hipotenusa é 5 para sempre, tá? Então você já descobriu quem é o raio, então você volta aqui, né? Descobriu o seu objetivo principal,
Então a gente vai ter 2 vezes π vezes 5. Então a resposta aqui vai ser 10π. Tranquilão? Vou fazer a letra C aqui. É lindo, né? Matemática, né, pessoas? O Teorema de Pitágoras é gostoso de se fazer. Aí, nesse caso, Yarinha, nem precisa fazer, né? Claro, se você gosta, se é legalzinho de fazer, faz. Mas esse triângulo aqui, ele vai aparecer em vários problemas, porque ele é clássico, ele é uma terna pitagórica, né? É um trio de números inteiros onde o Teorema de Pitágoras funciona, né? Então, o 3, 4, 5 é um deles, tem um outro que é o 5, 12, 13, mas o 3, 4, 5 saber é obrigação. Se você souber que se um cateto é 3, o outro é 4 e a hipotenusa é 5, então você vai economizar tempos aí de conta, tá? Vamos fazer outro problema aqui. Legal. Galera, e essa dica que eu dei aqui, ela é para sempre, tá? Problema de circunferência, você traça sempre um raio no ponto de contato, porque ajuda, tá? Sempre vai sair alguma informação, ela pode te ajudar ou não, mas se você não souber para onde ir, já é alguma coisa. Eu vou fazer um outro problema aqui agora. Uma reta tangente, aqui é o centro, de novo. Pronto. E esse pedacinho aqui mede 4. E esse pedacinho aqui mede 8. Eu não vou escrever não. Esse pedacinho mede 4. E esse pedacinho aqui mede 8. De novo, gente, eu quero o comprimento dessa circunferência, tá? Esse exercício 1 está pedindo o comprimento da circunferência, tá? Aquela dica a gente vai voltar aqui e eu vou de novo, para eu pensar de novo. Para eu calcular o comprimento da circunferência, né? Eu tenho que fazer 2 vezes π vezes o raio, legal. Só que aqui ele não me deu o raio, né? Eu preciso pensar em como que eu vou achar, né? Encontrar o valor o valor do raio aqui. E a dica do exercício anterior continua. Como que eu posso desenhar um raio aqui que me ajude em alguma coisa? Vai, esse raio, eu quero sugestões agora. Esse raio aqui é bom para traçar? Digita 2 se você acha que não. Isso, Davidson mandou a letra aí. Como essa tangente aqui, essa reta tangente aqui está na horizontal, né? Então, muito provavelmente esse raio aqui é legal pra gente, né? Sempre no ponto de contato, para baixo, na vertical, isso aí. Agora, gente, uma propriedade que vocês devem saber. Vocês devem saber daqui para frente, ou se já sabiam antes, melhor. Toda vez que o ponto de contato com a circunferência é uma tangente, o raio e o ponto de tangência, eles sempre fazem um ângulo de 90 graus. Isso aí você pode anotar, tá? Raio, você anota aqui embaixo, ó, raio mais ponto de tangência sempre fazem um ângulo de 90 graus. A aulona está sendo gravada. Aulão. Aulinha nada. Está sendo gravado assim. Legal? Vocês podem anotar isso aqui, tá? Raio no ponto de tangência sempre forma um ângulo de 90 graus, tá? Então, novamente aqui a gente está partindo para um teorema de Pitágoras, né? Aparentemente. E aí eu quero que vocês me digam. Legal, um cateto é 8. O outro cateto é R aqui, né?
Igual aqui o cateter AR, né? E qual que é a hipotenusa desse triângulo aqui? Pensa algebricamente, quanto é que mede essa hipotenusa inteira aqui? Isso já ajuda pessoas. Vamos lá. 4 mais R, ou R mais 4, né? Que dá no mesmo. Claro, porque aqui é R também, né? Então isso tudo vai medir R mais 4. Então, aqui até dá para chutar um valor aqui, se você chutar com carinho, mas se você não tiver nada em mente, a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras, tá? Agora vai, Yara. Agora vai, né? Estamos na escola para... beleza, mas aí você percebe que esse pedacinho aqui, ó, também é um raio, né? Então, se você chamou esse pedaço todo aqui de x mais 4, esse pedaço aqui tem que ser x, né? Porque ele é a mesma coisa que esse aqui, né? Agora, a escola serve para isso, né, pessoas? Para a gente aprender coisas novas, né? Então, ó, armei aqui o nosso teorema de Pitágoras, tá? Queridos, isso aqui dentro dos parênteses é um produto notável. A maneira de fazer, tem gente que gosta de decorar, eu chutaria 6 também, Paulo, eu chutaria 6, mas se você não tiver ideia, o jeito padrão de fazer é esse aqui mesmo. Esse produto notável aqui, ele fica assim, r ao quadrado mais 8r mais 16. E aí é aquele momento do ensino médio que eu pergunto se vocês sabem o que eu estou fazendo aqui, né? Aquele momento divisor de águas, né? Será que os meus alunos sabem o que eu estou fazendo exatamente aqui? Eu estou fazendo um produto notável, tá, cara? Você teve uma aula disso na 8ª série, e aí um pouquinho de álgebra básica, tá? Vocês sabem, ou deveriam saber, que... Vou botar aqui em preto. A mais B ao quadrado é a mesma coisa pela definição de potenciação de A com expoentes inteiros, né, positivos, que isso aqui é a mesma coisa que A mais B vezes A mais B, tá? Meus patrocinadores querendo me expulsar aí, legal. Tranquilo? Vocês sabem disso. E aí vocês sabem que tem que fazer uma distributiva aqui também, né? E aí você vai fazer a distributiva e no final das contas você vai juntar o que tem que juntar e isso aqui vai dar esse resultado no final. O que eu estou fazendo aqui é decorando o resultado final dessa conta aqui, porque ela aparece muitas vezes, então é muito chato eu ter que ficar fazendo essa conta aqui toda hora. O nome disso é produto notável, e notável significa que você notou que ele aparece tantas vezes que é melhor decorar o final e fazer a conta rápido do que ficar fazendo a conta toda hora, tá? Tem gente que usa uma frasezinha e não sei o que lá e tal, eu prefiro, só que essa frasezinha nunca entra na cabeça das pessoas, então eu uso um outro método que é o seguinte, todo mundo que erra isso daqui, erra assim. Todo mundo que erra isso daqui, erra desse jeito. Isso aqui está errado. Todo mundo concorda comigo? Porque a gente sabe que isso aqui tem que dar isso aqui no final. Mas todo mundo que erra tem vontade de errar assim. Então você está quase perto da resposta, né? Tipo, a vontade que você tem de fazer é levar o primeiro ao quadrado e levar o segundo ao quadrado e só, acabou. Mas isso está errado. Para você ver que está errado é só botar números aqui, tipo, bota 1 e 3 e você vai ver que essa conta aqui não vai dar essa conta aqui. Para você decorar, o jeito certo de fazer é o seguinte, você pega esse cara e eleva ao quadrado, você pega esse cara e eleva ao quadrado. Isso aí você já vai ter vontade de fazer naturalmente.
o que você tem que lembrar é que tem uma terceira parte, uma terceira parcela. E essa terceira parcela nada mais é do que a multiplicação de todos os números e letras que você está vendo aqui, tá? Então assim, ó, tem um 2 aqui, tem um 4 aqui, tem um R aqui. Então 2 vezes 4 é 8, 8 vezes R é 8R. Diga se entendeu o que eu acabei de falar. Falei rápido demais. Tudo bem. Pessoal, para vocês que já entenderam, podem continuar essa equação aqui. Para quem não entendeu, eu vou colocar uns exemplos aqui, ó. A mais 3 ao quadrado, tá? A gente sabe que isso aqui é A mais 3 vezes A mais 3, tem que fazer a distributiva, depois tem que juntar um monte de coisa. Mas a gente decora um jeito de dar a resposta direto para não fazer esse monte de coisa. Cada um tem seu jeito de decorar. O meu jeito é o seguinte, eu já sei que eu tenho que elevar os caras ao quadrado mesmo. Lá no final, então, tem que aparecer um 9. E no meio, eu multiplico todos os símbolos que eu estou vendo aqui nos parênteses, ó. No caso, eu estou vendo um A, eu estou vendo um 3 e eu estou vendo um 2. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes A. Então, esse aqui, o cara do meio, que eu não posso esquecer, é o 6A. E agora, Yara, diga se entendeu. Patrocinadores nos expulsando em 6. Beleza, obrigado por avisar, Paulo. Yara, de novo, relaxa, tranquilo, estamos juntos nessa. Vou explicar mais uma. Se você ainda não tiver entendido, me procura no atendimento. Para senão a gente não faz a questão lá também. Vamos lá. O jeito certo de fazer essa conta aqui, por exemplo, o jeito oficial de álgebra é repetir isso daqui, fazer uma distributiva, e aí você vai chegar aqui em 25 menos 5x menos 5x, estou fazendo a distributiva, mais x ao quadrado. Esse é o jeito oficial de fazer essa conta. Só que essa conta aqui, ela aparece tantas vezes para a gente que alguém decidiu que era melhor decorar a resposta final, que é essa daqui. 25 menos 10x mais x ao quadrado. Ao invés, então, da gente fazer todas essas etapas, a gente vai decorar. Como eu vou saber que já... então pronto. Cada um tem seu jeito de decorar. Alguns professores gostam de falar uma frase que eu detesto, que é o quadrado primeiro, não, primeiro vezes o segundo, não, o quadrado segundo. Isso não fixa, as pessoas não lembram. Tanto que a gente está tendo essa conversa aqui, porque você não lembra que aprendeu isso. O meu jeito de decorar essa conta aqui é o seguinte. Me baseio no fato que todo mundo tem vontade de errar isso aqui fazendo assim. Eu vou elevar o 5 ao quadrado, que vai dar 25, e vou elevar o x ao quadrado, que vai dar x ao quadrado. Só que aí você tem que lembrar que isso está errado, mas não está tão errado assim, porque está faltando uma parcela aqui no meio. Você pode colocar depois, não tem problema. A parcela que está aqui no meio, que você tem que colocar, é o produto de todos os símbolos que aparecem aqui, tanto no parênteses quanto fora deles. Quais são os símbolos que estão aparecendo? 5, o 2 e o menos e o x. Pega todos esses símbolos e multiplica. 2 vezes 5 é 10. Aí você pode estar pensando assim, mas esse 2 é de potência, não é de multiplicação. Eu sei, mas isso aqui é só um meio de decorar o que tem que colocar aqui no meio. É um meio de decorar o que tem que colocar, um meio de decorar o que está faltando.
Você pega 5 vezes 2, que dá 10, como aqui é negativo, multiplica, vai dar menos 10 e vai dar menos 10x. Mais x ao quadrado. E agora? Tá igual o burrinho do Shrek. E agora? Ah, beleza. Isso aqui que eu escrevi, esse negócio que eu pensei aqui foi só um meio de decorar, beleza? Eu vou voltar lá no exercício, vamos terminar a questão e vamos encerrar a aula e fazer uma pausa, na verdade, né? Vamos fazer a pausa para o café depois de matar essa questão. Vamos lá. Isso aqui é uma equação que aparentemente é do segundo grau, mas ela vai deixar de ser uma equação do segundo grau agora, porque aqui é r ao quadrado e aqui também, então morre os dois, tá? Continuando aqui a equação, isso é álgebra, que é importante saber, né? Não é o principal do curso, mas é importante saber um pouco de álgebra. Como os R's cortaram, o que vai sobrar vai ser só 8R igual a 64, que virou uma equação do primeiro grau, menos 16. R é igual, vamos botar aqui, 8R é igual, né? Vai virar 14, né? Aí vai virar 8, vai virar 48. E o R vai ser 48 dividido por 8. Então o R vai ser 6 centímetros, né? Porque estamos trabalhando sempre com centímetros. E a questão vai acabar agora. Porque como o raio é 6 centímetros, então a gente vai ter 2π6. O comprimento, então, vai ser 12π centímetros. E aí a gente acaba, pelo menos a primeira parte, falando de circunferência. Tem mais alguns outros exercícios que eu poderia abordar. 2 aulas é sempre pouco. E eu estou sendo expulso, tá? Então, ó, tô dando um tchau. Vamos fazer uma pausa aí de 5 a 10 minutinhos no máximo para tomar um café, ir no banheiro e beber água. Tá? Também no Moodle. Também no Moodle. Vamos lá. Pronto, voltamos. Mostrando o GeoGebra aqui rapidinho. Ok. Legal. Vocês estão vendo o GeoGebra aqui? Eu desenhando um círculo aqui agora, ó. Legal, então vamos voltar aqui para falar sobre mais alguns detalhes. Um deles é esse aqui. Vou fazer uma pequena marca aqui. Não, nem precisa. Vou fazer assim. Janela de entrada. Legal. Aqui vai facilitar a minha vida se eu fizer desse jeito. Legal. Vou colocar aqui, girar o ponto A, alfa graus, sim. Vou criar aqui 90 graus. Permitir. E aí, gente, vou colocar aqui o seguinte, ó. Eu quero o comprimento desse trecho aqui agora. Tá?
desse arco aqui. Ao invés de querer o comprimento da circunferência inteira, eu quero o comprimento só do arco. O raio mede 2 centímetros. Quem me ajuda com isso? Eu sei que o comprimento da circunferência toda, aqui eu consigo colocar assim. Eu sei que o comprimento da circunferência toda é 2 vezes o π vezes o raio. O raio eu sei que é 2, mas eu não quero o comprimento da circunferência toda, eu quero só desse arco aqui agora. Eu vou pedir para vocês olharem para esse ângulo de 90 graus aqui, gente, e pensarem no seguinte. Pensem nesse, isso aqui é um setor circular, tá? Também conhecido como fatia de pizza, tá? Essa fatia de pizza aqui é uma fatia de pizza com uma marcação de ângulo de 90 graus aqui. A pergunta que eu quero fazer é: quantas fatias dessa eu consigo escrever dentro dessa circunferência? É isso. É isso aí, Clarinha. Mas o motivo é esse. O motivo é o seguinte: você consegue fazer uma cópia dessa fatia aqui de 90 graus 4 vezes dentro dessa circunferência. Por quê? Porque eu sei que a circunferência toda ela tem 360 graus, tá? Como ela tem 360 graus, essa fatia de 90, ela cabe 4 vezes na circunferência, então ela vai ser uma fração, tá? Então, realmente a gente consegue mostrar que o comprimento do arco aqui ele é proporcional a esse ângulo, tá? Então, se esse ângulo dobra, o arco também dobra. Então, no final das contas, o comprimento desse pequeno pedaço ali, comprimento do arco, eu vou botar assim, não precisa gravar uma fórmula, tá? Mas você sabe que você vai ter que pegar o comprimento inteiro e dividir pela fração que aquela fatia representa do total. No caso aqui, o total, como é 360, então essa fatia vai ser 1/4. Então eu vou ter que dividir. Muito bem, garoto. E agora? Ainda não. Então vai ser assim. Pronto. O comprimento do arco, nesse caso, vai ser o total dividido por 4, tá? Então a gente consegue chegar numa solução aí e vai ser 2π vezes 2 dividido por 4. Essa conta aí, com certeza, aqui vai dar 4π, né? Então a gente consegue simplificar. Então vai dar só π, centímetros, porque está tudo trabalhado em centímetros. Vocês entenderam aqui? Isso aqui é a mesma conta que eu estava fazendo antes, né? Que é o comprimento total da circunferência, só que agora é dividido por 4, porque 90 é 1/4 do total da circunferência, né? Se eu tiver dificuldade em descobrir essa fração, é só fazer 90 sobre 360, ou ao contrário, né? Que você descobre essa fração aqui. Queridos, e se ao invés do ângulo de 90 graus, eu tiver um ângulo de 60 graus? A resposta já não vai ser mais essa, tá? Porque a fórmula não vai ser mais essa. Eu vou ter que refazer a pergunta, que vai ser
quantas vezes esse setor de 60 graus aqui, ele cabe dentro da circunferência. E quanto que será nesse caso? Quantas fatias dessa cabem certinho? 6, né? Então, conclusão, o comprimento desse arco, ele é o comprimento total, só que agora ele é dividido por 6, né? Então, a fórmula aqui vai mudar. E eu vou ter que dividir por 6. E aqui o que a gente vai ter no total vai ser, vamos botar já em fração bonito, porque aqui dá pra gente fazer isso. Vai ser 4π sobre 6. Que a gente pode, inclusive, simplificar, né? Isso, vale uma regra de 3, porque o arco é proporcional ao ângulo, né? Então, você sempre consegue fazer uma regra de 3 bonitinha lá. Então, 2/3, né? 2/3 de π. Legal, gente? O comprimento aqui nesse caso. Aí o problema todo é o seguinte, se ao invés de 90 cabe 4 vezes, legal. 60 cabe 6 vezes, legal. E se eu tiver aqui, por exemplo, um ângulo de, sei lá, 140 graus aqui, vamos botar. 140 graus. Quantas vezes essa fatia cabe na circunferência? Essa pergunta fica meio estranha, né? A gente olhando assim, né? Pode ser que caiba 2 vezes e um pocão, né? O problema é o pocão. Paulinho falou aí que pode fazer uma regra de 3 e realmente pode, porque eu acabei de afirmar que o comprimento do arco ele é proporcional ao ângulo. Falar que 2 grandezas são proporcionais significa que você pode fazer regra de 3. Ou, se você não quiser fazer uma regra de 3, você pode fazer o seguinte, você pode pensar que o comprimento do arco, para você encontrar a fração, né, daquele arco, basta que você pegue o ângulo, que eu vou chamar de A, e divida por 360 graus, né? Acho que foi Clarinha que falou isso aí. Eu, para ser sincero, nem fiz a conta. 14 dá 7, 7 por 36 por 2 dá 18. Sei lá. Aí, ó, 2,58, cabe 2 vezes e meia mais um pouquinho. Que deve ser o resultado da fração aqui. Mas como eu disse, vocês estão fazendo conta em vão. Tem que tomar cuidado. Disse não, pensei. Vocês estão fazendo contas em vão, né? Ficar pensando em quantas vezes cabe dá muito trabalho. Olha como é que fica mais simples se eu souber se eu souber escrever só a fração aqui no caso da fórmula, né? Você simplesmente vai pegar o comprimento do arco. Você vai fazer o 2πr do mesmo jeito que antes e o diferencial é que você vai colocar o ângulo dividido por 360, né? Opa, 3 não, né, meu jovem? 2πr, né? Entenderam o que eu estou fazendo aqui? Eu peguei o ângulo e botei sobre 360. Porque é o resultado da conta que vocês estão fazendo, né? Que vocês fizeram com 90, que vocês fizeram com 60. O resultado da conta é esse aqui. É a fração do ângulo, a fração do total do ângulo, né? A conta sempre vai ser isso. Então, pessoas, dá para simplificar, né, essa conta e você vai ter aqui o comprimento do arco igual a 2πr, que multiplica, simplificando aí, vai dar 7 sobre 18. E dá para simplificar também o 2, né?
Simplifiquei, né? Simplifiquei por 10, né? Tirei os zeros e depois por 2, 7, 18. E o 2 daqui simplifica, claro, né? Tem o R também que é 18, que é 2, né? Então dá para simplificar esse 2 com esse 18 aqui, aí dá 9 e o outro 2 você multiplica com 7. No final das contas, quando você fizer todos os cálculos, você tem que encontrar o comprimento do arco igual a 14 π sobre 9. Porque esse 2 vai cancelar e esse 2 vai multiplicar. Legal. 14 π sobre 9. Pergunta interessante, pessoas. Pergunta interessante. Isso aqui está em centímetros, tá? E se eu quisesse saber um valor aproximado para esse aqui? Eu teria que substituir esse π aqui. A pergunta que eu quero fazer é por quanto? Me diga lembra, o π é um número irracional, né? Então a gente pode substituir ele por uma aproximação, né? Agora, aproximação você que tem que escolher, no caso, né? Me diga um dos valores possíveis. Isso, mas vamos supor que a questão não tenha mandado e eu, Mororó, quero escolher um valor aí para aproximar essa resposta. Pode ser, por 3.1, 3,14... O problema, Luiz, é porque o π é 3,1415, né? Então, se você aproximar para duas casas decimais, ele fica 3,1, não 3,2. Aí, pronto, pode ser. Eu posso substituir até por 3, se eu quiser, né? Porque a questão não pediu. Como a questão não pediu, a resposta é essa mesmo. Mas é claro, o π tem que ser substituído por 3,14 ou 3,1 ou 3 só, tanto faz, 3,1415, 3,1416 na verdade, e por aí vai, tá bom? É isso. Fizemos aí essa questão. Vocês entenderam então como é que calcula o comprimento do arco? E pode ser, então, pode ser, como a questão não pediu nada, se é só para a gente se situar, né? Por exemplo, eu estou com a calculadora na mão e eu quero saber quantos centímetros é isso daqui, né? Na verdade. Calma aí, vou botar 3,14 aqui para dar uma ideia. No caso, se for dependendo da calculadora, a calculadora tem até um botão para π, né? Então você não precisa nem substituir, você só aperta lá 14 vezes π dividido por 9 e ele vai dar um valor lá com 10 casas decimais, né? Mas enfim. Se eu tiver uma calculadora simples daquela pequenininha, né, eu boto lá 14 vezes 3 dividido por 9, ou 14 vezes 3,1 dividido por 9, ou 14 vezes 3,14 dividido por 9, e por aí vai. Mais 2 exercícios, gente, eu fico satisfeito com esse assunto, tá? Opa, legal. Todo mundo vendo GeoGebra aí, tanto na gravação quanto... eu vou mexer... Não vou mais mexer com ângulo, então eu vou tirar todo mundo daqui. Mas o ponto eu vou querer. Eu vou fazer, deixa eu ver aqui, ferramentas. Semicírculo, selecione 2 pontos, tá bom. Eu vou selecionar esse e eu quero fazer para baixo. Eu vou selecionar esse aqui. Aí vou traçar esse segmento. Aí agora eu vou pegar o ponto médio. Legal? E aí agora eu vou fazer um outro semicírculo. Para cá e para cá. Pronto. Bem legal.
Perguntinha básica. Deixa eu marcar esse ponto médio aqui também. E esse daqui também. Legal. Cada um desses pontos na cor preta, eles são centros dos respectivos arcos, ou dos arcos que eles aparentam ser o centro, né? Então, tipo, esse ponto aqui, ele parece ser o centro desse arco aqui. Então, ele é mesmo. Eu estou afirmando isso, tá? Esse ponto é do problema. Esse ponto aqui, ele aparenta ser o centro desse arco aqui. Então, ele é mesmo. E esse ponto aqui, ele parece ser o centro desse arco aqui. E aí, ele é mesmo. O problema está dizendo isso. Se essa medida aqui é de 3 centímetros, a pergunta que eu quero que vocês respondam é: qual é o comprimento externo da figura, tá? O perímetro dessa figura aqui. Ou seja, como é perímetro, eu quero só a parte de fora, tá? Eu não quero saber esse comprimento aqui, não. Eu quero que vocês me digam quanto vale isso, mais isso, mais isso. E aí? Só complementando o que o Luiz falou, ia ficar na dúvida, mas agora tu não fica mais, né? Tu sempre pode substituir π por uma aproximação que você quiser. Só para ter uma ideia de quanto que aquilo vale mais ou menos em termos de valores racionais, tá? E aí, galera? Quantos arcos de circunferência nós temos aí? Quero calcular o comprimento dessa figura toda, o perímetro externo dessa figura toda. Mas aí, para isso, vocês precisam responder. Quantos arcos de circunferência vocês estão enxergando aí nessa figura? Vou esconder essa linha. Não, droga. Que coisa. 3. Yara, tem 3. Glecinha, tem 3, viu? Tem esse arco aqui e esse arco aqui. É claro. Se vocês irem um passo adiante, vocês vão perceber que esse arco de circunferência aqui, ele pode juntar com esse arco de circunferência aqui. Não, eu quero o comprimento. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou fazer besteira aqui, mas Z. Sabia que eu ia. Botão, caixa para esconder objetos. Não quero nada disso. Agora eu sei o que eu quero. Exibir objeto. Pronto, sumiu. Eu quero o contorno dessa figura toda. Eu quero o contorno desse coraçãozinho bonitinho aqui. É um rostinho. Eu quero o comprimento externo de toda essa figura. Então tem 3, né? Então, gente, eu vou calcular o comprimento disso em etapas, tá? E as etapas vão ser calcular cada um dos arcos. Eu vou calcular esse arco aqui, ó. Primeiro, eu sei que o raio dele é 3, tá? Vamos chamar esse aqui de arco 1. Tá? Esse aqui é o arco 1, é o primeiro aqui onde está o texto. Então eu sei que o comprimento é 2 vezes π vezes r. E aí aqui agora eu sei que eu vou ter que dividir isso por 2. Todos concordam? O comprimento do arco 1, né?
Vamos, meu filho. Aí sim. Vocês concordam comigo que a fórmula para calcular o comprimento do arco 1 é o 2πr, né? Que é o comprimento total, dividido por 2, porque aqui é metade de um círculo. A gente consegue perceber isso porque a gente sabe que aqui é uma linha reta, né? E o ângulo prostrado, não, bonita essa palavra, e o ângulo prostrado sobre um lado, né, de uma reta é um ângulo de 180 graus, né? Que é metade de uma circunferência. Então, se eu quiser calcular o arco 1, eu já sei, né? Então é só fazer 2 vezes π, o raio é 3 e eu vou dividir por 2. Final das contas, vai dar 3π. Deixa eu separar as linhas aqui. Prof, comprimento do arco 1, com certeza, Glécia. Pronto, você já foi um passo além, né? Agora, a gente não pode afirmar assim, porque é parecidinho e tal. A gente tem que comprovar. E como é que a gente vai comprovar isso aqui? A gente sabe que para calcular o comprimento, a gente precisa, no caso do raio, né? E a gente precisa do ângulo do arco, né? Então, se esse cara daqui é parecido, né? Mas se esse cara aqui tiver o mesmo raio, se ele tiver o mesmo ângulo, então ele é igual. Mas vamos lá. Como é que a gente vai provar isso? Primeiro, como aqui é o centro da semicircunferência do arco 1, então se para cá é o raio, que mede 3 centímetros, para cá também é o raio. Todo mundo concorda com isso? Digita 1 aí se concorda. Legal. Maravilha. Agora, como é que eu passo para o outro lado? Esse ponto aqui, ele é o centro desse arco de circunferência grande aqui. Todo mundo entende isso? Legal, legal, legal. Beleza. Isso quer dizer, então, que o raio dele mede 6. Conclusão, para o lado de lá mede 6 também. E como para o lado de lá mede 6 e esse ponto aqui, ele é o centro do arco número 2, vamos dizer assim, então cada um desses pedacinhos tem que medir 3 também. Então o que a gente descobriu? Que o raio desse cara é igual ao raio desse. Legal. Mas além disso, ele também é uma semicircunferência, né? Então o arco 2 é igualzinho ao arco 1. Então a gente evoluiu, né? A gente saiu do achar que é igual e agora a gente tem certeza. Então eu nem vou perder muito tempo calculando o arco 2. Eu sei também que ele é 3π. Tem que dar aqui 2 para cima. O arco 2 é 3π também. Então o arco 1 mede 3π, o arco 2 também mede 3π. Por último, agora a gente tem que calcular o arco 3, né? Arco 3. Que também é meia circunferência. Então também vai ser 2πr dividido por 2. Eu vou substituindo aqui o arco 3, ele vai ser 2πr sobre 2 também, só que o raio dele agora é 6, né? E aí, na verdade, você vai ter o dobro. 2π vezes r sobre 2, o raio é 6, 2 dividido por 2 mata, sobra só o 6π. Então, o comprimento do arco 3 é 6π. Para fechar, a gente diz quem é o comprimento total. Vai ser o quê? 3π mais 3π mais 6π.
que vai dar 12π. Todos contentes? Massa, maravilha. O que foi, Yara? O que foi, Diego? Não, Diego sim. O que você não entendeu, Yara? Fala comigo. Porque você não está contente. Ah, legal. Tá bom. Eu já fico satisfeito. Mesma coisa de uma circunferência grande. Aham. Isso aí. Tanto pi me lembrou a língua do P. Ah, verdade. Mais uma, na verdade, é a última de circunferência para eu ficar tranquilo, tá? Quer dizer, para eu me dar por satisfeito de aula. Vou fazer aqui. Não é isso que eu quero. Eu quero um polígono regular. Sai ponto, sai ponto. Ponto médio. Ponto médio. Ok. Eu quero aqui de novo isso. Aqui vai dar certo. Aqui vai dar certo. Mas aqui agora eu preciso de outra ferramenta. Eu quero... Selecione o centro. Tá, então o centro vai ser esse. Depois esse. Selecione o centro. Depois isso. Errei. Selecione o centro, esse ponto e esse ponto. Droga. Agora vai. Ponto, ponto, ponto. Agora sim. Gente, parecido, eu vou dar mais algumas informações aqui, tá? As informações para resolver que o problema vai dar para vocês aqui. Primeiro, o triângulo é equilátero de lado 12 centímetros. A segunda informação é que é a mesma da anterior. Esses pontos que parecem ser esses pontos aqui que parecem ser os centros dos arcos da circunferência realmente são, tá? Mas nesse caso eu nem preciso falar isso. E por último, essas linhas parecem ser arcos de circunferência, realmente são. E o que eu quero saber é o comprimento da linha de cor preta. Eu quero saber o comprimento dessa linha aqui, bonitinha. E aí, quem se arrisca a começar? Beleza, vocês estão fazendo aí, legal. Cuidado, Yara, com o seguinte, o lado do triângulo equilátero é 12, né? Então isso aqui tudo mede 12. Se isso aqui tudo mede 12, o raio dessa semicircunferência aqui mede 6, tá? O que é 6π, Gustavo? O comprimento dessa semicircunferência aqui?
Vamos lá. Eu vou escrever aqui. Vou chamar esse cara aqui de arco 1, igual eu fiz antes, né? Esse é o arco 1. Ele é uma semicircunferência, porque aqui a gente tem uma única linha, um único segmento de reta, né? E esse ponto aqui é o centro, porque a gente combinou que ia ser o centro, né? Na verdade nem precisava, porque essa medida aqui é igual a... Não, mas precisava ou não precisava? Estou pensando aqui. Não, precisava falar. Esse ponto aqui é o centro da circunferência, então aqui é 6 centímetros. Legal? Então, para eu calcular o comprimento do arco 1, vou te falar, Clarinha, por que precisa, mas deixa em off, quando a aula terminar eu te digo, mas me lembra que eu vou esquecer. 2πr, né? Só que o R é 6 dividido por 2 aqui nesse caso. É o comprimento do arco 1, né? Então o arco 1... Que coisa! O comprimento do arco 1 vai dar 6π mesmo. Gente, o arco 2 é igual, tá? O arco 2 é igualzinho. E esse aqui que é o arco 2. Ele é o mesmo raciocínio, né? E o arco 3? Até aqui vocês estão acompanhando? Legal. O arco 3 ele é um pouco diferente, tá, pessoas? Ele não é mais meio círculo. Ele não é mais meio círculo, o arco 3. Porque, veja, o centro da circunferência dele é aqui. Aqui eu tenho uma medida de 12 centímetros, e aqui eu tenho uma medida de 12 centímetros. E o arco 3 está aqui, é como se fosse essa circunferência aqui, né? Rodeando, né? O centro está bem aqui. Então, para a gente calcular o arco 3, a gente também vai usar a fórmula do comprimento dividido agora por quanto, né? Para a gente saber qual é o tamanho desse setor, a gente precisa saber o tamanho desse ângulo aqui. Ok, ele já disse para a gente que é 60 graus, né? Mas por quê? Ele também já disse. O que são iguais? Os lados, no caso do triângulo específico, todo triângulo equilátero, lembra daquele nosso papo da aula anterior, de polígonos regulares? Todo triângulo equilátero é um triângulo regular. Isso quer dizer que ele não só vai ter os lados iguais, como ele também vai ter os ângulos iguais. Em geral, uma coisa não quer dizer outra. Uma coisa ser equilátero significa dizer que ele tem só os lados iguais. No caso específico do triângulo, quando o triângulo for equilátero, ele também é equiângulo, né? Então, todo triângulo equilátero é regular. Em outras palavras, cada ângulo do triângulo equilátero tem que medir 60 graus. E por quê? Porque a soma dos três ângulos tem que dar 180, né? Como eles são iguais, a gente pode pensar naquela fórmula lá também, né? 180 dividido por 3, ou pode pensar no ângulo externo e depois subtrair do interno. Agora lembra, escola serve para isso.
Então, pessoas, para que eu queria esses ângulos de 60? Porque eu queria saber esse na real. Eu queria saber esse porque eu queria saber qual é o ângulo desse setor aqui. Eu tenho que imaginar aqui que tem uma circunferência grande aqui por cima, tá? E esse aqui é uma fatia disso. Então, o arco 3, ele vai ser 2πr dividido por 6, né? Porque 60 graus cabe 6 vezes em 360. Substituindo, a gente vai ter 2π vezes 12, porque o raio aqui é 12, dividido por 6. Deixa eu escrever tudo aqui logo. Vai dar 4π agora. Né? Ó, substituir aqui, ó, 2πr dividido por 6, o R é 12, e 12 dividido por 6 aqui é 2, né? 2 vezes esse 2 daqui é 4. Lembrando que é tudo, é tudo em centímetros, tá? Porque o lado do triângulo foi dado em centímetros. Então, se eu quiser saber agora o comprimento total, eu vou ter 6 mais 6 mais 4, né? Comprimento total vai ficar tudo junto, mas não tem problema. Vai ser 16π, né? Que vai ser 6π mais 6π mais 4π. Que vai dar 16π. Centímetros. Tem que botar a unidade, que é importante. E de novo, se eu quisesse saber o valor aproximado disso, só por curiosidade, eu pegaria esse π aqui e substituiria por uma aproximação qualquer. No caso, uma aproximação que depende do meu grau de curiosidade, né? Boto 3 aí, só para ter uma ideia grosseira. 3 vezes 16, 48 centímetros. Então, essa linha aqui tem 48 centímetros, no caso, né? E aí são os exercícios de circunferência, beleza? Como a gente tem tempo, eu acho que a gente tem uns 15 minutos, né? E Paulo, é importante a gente sempre respirar, né, antes de fazer as questões. Eu sei que eu falo aqui bem rápido, né? Vou escrevendo rápido e tal, mas é que eu já tenho em memória, né, mais ou menos como é que eu vou fazer a questão, porque eu já reservei ela antes e tal. Mas o certo mesmo é a gente respirar fundo em cada etapa, para a gente não errar algumas contas, alguns detalhes. Eita! Mas é a mesma coisa, Davidson. Respira fundo. Mesma dica que eu falo para o Paulo, eu falo para você. Respira fundo, com calma, tá? Massa. Maravilha. Maravilha total. Eu gostaria muito de falar de áreas com vocês. Começar a falar de áreas de figura. Isso é o mais importante, Davidson, entender o conceito das coisas. Se vocês quiserem ver uma aproximação legal para valor do π, aqueles cálculos que eu fiz lá que eu mostrei lá na etapa anterior do vídeo, eu deixei um outro link na nossa turma, onde o professor ele faz as contas bem com mais calma, né? Ele tinha um pouquinho mais de tempo para fazer e para desenhar e tudo mais. E aí, se vocês quiserem dar uma olhada, tá lá no Moodle também, tá lá em vídeos sobre matemática. Legal, o importante é que acertou. Medo de errar todo mundo tem. Gente, vamos começar a falar de outro tópico? Pelo menos introduzir esse outro tópico? Acho que para o pessoal aí do vídeo, vou pausar e a gente vai voltar semana que vem. Mas aqui a gente vai dar uma continuidade no outro tópico que a gente vai ver no outro vídeo, viu? Abraço, até mais.